resolver questão de direitos humanos, tá bom? A situação de direitos humanos. A gente vai na situação estrutural básica, tá certo? Só que essa estrutural básica, ela vai pedir determinados conteúdos, tá? Tranquilo? Então, assim, já pega logo caderno e caneta para a gente ir analisando determinados conteúdos, tá? Quando eu trato de direitos humanos, lá nos primórdios dos direitos humanos, pessoal, tá certo? A gente vai ter situações de antes de Cristo, tá? Quando começam a tratar sobre a dignidade da pessoa humana, tá bom? Lá em antes de Cristo. Então, quando a gente começa nós como sociedade, nos preocupar com essa situação de dignidade da pessoa humana, aí a gente já começa a se preocupar no que hoje chegou a ser chamado de direitos humanos, tá certo? Na, na, Nessa concepção, o que nós temos, tá certo? Nós vamos passar por várias situações até que nós chegamos, tá, nas gerações dos direitos humanos, tá bom? Quando eu chego nas gerações de direitos humanos, aí eu tenho o seguinte, eu vou chegar até os ideais da Revolução Francesa, que eu tenho ali liberdade, igualdade e fraternidade, os ideais da Revolução Francesa, tá bom? Esse primeiro aqui, ó, o ideal de liberdade está ligado à primeira geração, tá certo? Essa primeira geração, ela vem a regulamentar o Estado, tá bom? Quando ela regulamenta o Estado, meus amigos, tá? Ela vai dizer assim, ó, o Estado, espera aí que as coisas não são mais do jeito que você queria, não, tá certo? Estado, espera aí que agora você será limitado pelo poder. Atualmente, todo o poder emana do povo, é assim, e será exercido por seus representantes ou diretamente por ele, pelo próprio povo. Situação de referendo, tá bom? Então, o que que acontece? Aqui, a primeira geração, tá certo? Ela já serviu para quê? Ela já serviu, pessoal, para limitar o poder do Estado. Segunda geração, ela já veio para limitar, tá certo? E garantir os poderes do indivíduo. Essa primeira, a gente fala que é uma geração negativa, tá certo? Mas cuidado, ela não é negativa em relação ao indivíduo. Ela é negativa em relação ao Estado. Estado, espera aí. Você está querendo fazer isso, tem que ter um devido processo legal, tem que passar pelos representantes do povo, tem que fazer isso e aquilo outro. Não é a bela vontade do cara que está ali comandando, tá certo? Na segunda geração, eu tenho aqui os direitos ligados ao indivíduo, positivos. Terceira geração, fraternidade, coletividade, também direitos positivos. Terceira geração. Primeira, segunda e terceira, tá certo? Normalmente, pessoal, cai essas três, tá bom? Normalmente, cai essas três gerações aqui, certo? Temos alguns doutrinadores que vão falar da quarta, quinta e sexta geração, tá certo? Quarta geração, ligada aos direitos biológicos, tá bom? Está ligada aí desde as células tronco, desde outros direitos biológicos, tá certo? Quinta geração está ligada aos direitos tecnológicos, tá bom? Sexta geração está ligada ao bem-estar social. Na quinta geração, direitos tecnológicos, a gente tem aí, ó, os direitos relacionados às redes sociais, direitos relacionados a o não vazamento de dados nossos por algumas instituições, tá certo? São as garantias desses direitos. Lembrando que nenhuma geração, nenhuma anula a outra, tá bom? Falcão, hoje nós estamos na situação da sexta geração, do bem-estar social. Mas ainda existe a primeira, limitando o Estado? Com certeza. Existe primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. O que seria essa sexta geração do bem-estar social? É a geração que vai explicar que se eu não estou ferindo o direito de ser ninguém, eu posso viver do jeito que eu quiser, tá certo?
Falcão, é o seguinte, eu sou aquela pessoa que quero passar em concurso, comprar minha casa, o meu apartamento, comprar meu carro, ter a minha instabilidade financeira, tá certo? E não quero casar. Eu quero viver para mim. Tranquilo, cara. Tá mexendo com o direito de outras pessoas? Tá, não. Tô tranquilo. Tá certo? Não, Falcão, sou aquele cara que eu quero passar em concurso. E a metade do dinheiro do meu concurso eu quero mandar para a minha igreja. Tranquilo, tá? A sexta geração é a geração do bem-estar social. Tá bom? Falcão, é o seguinte, eu sou homem e eu descobri que eu sou apaixonado por homem. Tranquilo, tá certo? Eu sou mulher e eu descobri que eu sou apaixonado por mulher. Moleza, cara, tá certo? Desde que não venha a ferir os direitos de outrem, a sexta geração é a geração do bem-estar social, tá certo? Se você se acha bem, do jeito que você quer viver, então você está ali na sexta geração, tá bom? Nós temos aqui, tá certo? Ó, Estrutura dos Direitos Humanos, segundo o professor André Carvalho, tá bom? O professor André Carvalho, ele vai dizer o seguinte, ó, a estrutura, ela vai estar em direito pretensão, onde o Estado deve agir no sentido de realizar uma conduta. Exemplo de um direito de pretensão, pessoal, coloquei aqui o direito à educação, tá certo? Aí eu tenho o direito à liberdade, onde, nesse direito à liberdade, eu tenho o direito de abstenção do Estado ou de terceiros, tá certo? Exemplo, liberdade de crença religiosa, tá certo? Direito à liberdade. Eu tenho o direito ao poder, tá bom? Que possibilita a exigência da sujeição do Estado para a observação dos direitos. Exemplo, o direito à assistência jurídica, tá certo? Aí eu tenho a possibilidade de exigência da sujeição do Estado, tá bom? E eu tenho o direito à imunidade, que esse direito aqui impede que uma pessoa ou o Estado possa interferir nos direitos humanos fundamentais, tá bom? Exemplo, a vedação, tá bom? Da prisão arbitrária, por exemplo, que eu coloquei aqui, tá bom? Nessa situação, meus amigos, o professor André de Carvalho, ele classifica, tá? Essa situação aqui em estrutura dos direitos humanos, direito pretensão, direito liberdade, direito poder, direito imunidade, tá bom? Quando eu tiver nessa estrutura, que eu falar em direito pretensão, o Estado deve agir. Quando eu estiver falando em direito liberdade, abstenção do Estado, tá certo? O Estado não interfere. Quando eu estiver falando em direito poder, exigência da sujeição do Estado, tá certo? E quando eu estiver falando em direito e imunidade, tá certo? Eu tenho ali o impedimento de interferir. Tranquilo? Aí a gente passa a responder com essa observação a primeira questão. Aí na primeira questão, ele vai falar o seguinte, tá certo? Ó, acerca do conceito das estruturas dos direitos humanos, assinale a assertiva correta. Os direitos humanos têm estrutura variada, podendo ser direito de pretensão, direito à liberdade, direito ao poder e, finalmente, o direito à imunidade. Esse é o gabarito para essa questão, tá certo? Direitos humanos têm estrutura variada, podendo ser direito de pretensão, direito à liberdade, direito ao poder e, finalmente, o direito à imunidade. Tranquilo? Falcão, em relação às outras, bora lá. Os direitos humanos são os essenciais e dispensáveis à vida digna. É indispensável, tá bom? Já corrigi aí o teu exercício. Ele é indispensável à vida digna, tá certo? O direito de pretensão consiste na autorização dada por uma norma a uma determinada pessoa, impedindo que outra interfira de qualquer modo. Isso aqui, pessoal, não é direito de pretensão, é direito de imunidade. Impedindo que outra interfira, direito direito e imunidade.
Tá certo? Quando ele trata assim, ó, impedindo que outra interfira de qualquer modo, direito de imunidade. Tá certo? Na letra D, tá certo? Ó, o direito de liberdade implica uma relação de poder de uma pessoa de exigir determinada sujeição do Estado, tá certo? Ou de outra pessoa. Esse aqui, pessoal, não é direito de liberdade, é o quê? Direito de poder, exatamente. Tá bom? Esse aqui, ó, é o direito poder. Tá bom? Não é direito de liberdade, tá certo? Já nesse aqui, ó, tá bom? O direito poder consiste na busca de algo, gerando contrapartida de outrem, do dever de prestar, tá certo? Então, nesse caso aqui, ele é, tá bom? Direito de pretensão. Direito, pretensão. Tá bom? Nesse caso aí. Tranquilo? Ei, Falcão, então como é que eu vou classificar essa situação aí? Cara, eu vou classificar da seguinte forma, tá bom? Deixa eu aumentar novamente aqui para a gente visualizar, tá bom? Direito de pretensão, tá bom? É o direito, o Estado ele deve agir no sentido de realizar uma conduta, tá certo? O Estado deve agir. O direito de liberdade, eu tenho a abstenção do Estado, o Estado deve se abster, tá bom? Quando eu falo em direito de poder, tá certo? Possibilita a exigência da sujeição do Estado, exigir a sujeição. E o direito de imunidade, tá certo? Ele impede que uma pessoa ou o Estado possa interferir. Tranquilo? Quem precisar aí, só faz aí tirar um print ou tirar uma foto, pessoal do presencial. Diminuir. Pronto. Pessoal que está no online aí, ó, quiser tirar um print, tá certo? Conseguiu não? Ah, beleza. Obrigado, viu? Tranquilo até aí? Bora lá, né? Certo. Isso aqui, a gente já vai passar por ela, tá bom? Que é o status de sei lá, mano. Gelinek, tá bom? Bora lá. Posso ir para a segunda? A segunda, ele vai falar assim, ó. Julgue, né? Julgar é certo ou errado. Conceitualmente, os direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional, tá bom? Direitos humanos, pessoal, tá certo? Eles estão na ordem internacional, beleza. Direitos humanos estão na ordem internacional. Contra as violações e arbitrariedades que o Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição, tá bom? Por sua vez, os direitos fundamentais, eu tenho aí direitos humanos internacionais, e agora estou falando nos internos. Os internos, tá certo? São os fundamentais. Eles são afetos à proteção interna dos direitos dos cidadãos, os quais encontram-se positivados, ou seja, foram publicados, foram votados, tá certo? Positivados é votados, vírgula, aprovados e publicados. Tá certo? Nos textos constitucionais contemporâneos. Corretíssimo. Tá certo? Direitos humanos estão ligados ao quê? Ordem internacional. Direitos humanos ligados à ordem internacional. Certo? Direitos fundamentais, direitos internos, afetos à proteção interna. Tá certo? Qual são os direitos internacionais? Se eles forem aprovados pelo quórum que a Constituição traz, tá certo? Aí eles serão equivalentes às emendas constitucionais.
Tá bom? Então, segunda questão, meus amigos, de graça, essa questão está correta. Tá bom? Questão correta. Olha aí como vocês são bons. Tá bom? Bora lá, né? Na questão de número 3, ele vai dizer assim, ó. Considerando a teoria geral dos direitos humanos, julgue o item a seguir. Tá certo? Julgar é certo ou errado, verdadeiro ou falso. Tá bom? O princípio da proibição do retrocesso social. Tá bom? Princípio da proibição do retrocesso social. Ele é uma cláusula de defesa do cidadão em face de possíveis arbítrios impostos pelo legislador, no sentido de desconstituir as normas de direitos fundamentais. Tá bom? Comentei com vocês que eu tive primeira geração, tive segunda, terceira, quarta, quinta. Os doutores em direitos humanos trabalham a sexta geração. Nenhuma delas, tá certo? Anulou ou substituiu a anterior. Ou seja, não houve retrocesso. Como a gente comenta, o que se ganha não se perde, tá certo? Então, aquilo que foi conquistado ao longo da historiografia dos direitos humanos não se perde, tá certo? Então, quando é regulamentado um direito humano, o legislador ele não pode retroceder a matéria, tá certo? Foi regulamentado determinada situação. Quando ele é positivado, quando ele é transformado, ele entra na nossa legislação, muitos deles tornam-se cláusulas pétreas, tá certo? Aquelas que não podem ter seu núcleo modificado. Então, questão de número 3, essa questão ela está correta, tá bom? O princípio da proibição do retrocesso social é uma cláusula de defesa do cidadão em face de possíveis arbítrios impostos pelo legislador, no sentido de desconstituir as normas de direitos fundamentais. Correta, tá bom? De graça, né? Eita, Falcão, e agora? Bora lá, tá certo? Na quarta questão, ele vai dizer assim, ó. Considerando a teoria geral dos direitos humanos, julgue o item a seguir. Consoante a teoria da margem da apreciação. Eita, não, tá certo? Falcão, esses exercícios estão muito teóricos, mas direito humano é isso mesmo. Direitos humanos, pessoal, é muita leitura. Até porque a gente não tem o ordenamento jurídico, como eu tenho direito penal, como eu tenho constitucional, para você estar ali lendo e tal. Ele é muita leitura, tá certo? Dentro do nosso país, a legislação de direitos humanos, tá certo? Ela é recepcionada pela nossa Constituição Federal. Dentro do nosso país é isso. A legislação de direitos humanos é recepcionada pela nossa Constituição Federal. Quando você trabalha, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? A DUD, você vai ver que muita coisa dela está no nosso artigo 5º, 6º, 7º, entendeu? Está ali, é elencado naquela parte. Então, meus amigos, eu tenho aí o seguinte, ó. Consoante a teoria da margem da apreciação, nenhuma norma de direitos humanos pode ser invocada para limitar o exercício de qualquer direito. Eita, nó. Tá certo? Bora analisar. Eu tenho, de repente, tá certo? Uma norma internacional, vamos pensar assim, tá certo? Que veio limitar o exercício de um direito. Vamos lá, analisar. Tá certo? Eu tenho uma norma que veio limitar, tá certo? O exercício de um direito. Beleza. Aí o que acontece? Se essa norma, ela já entra em vigor diretamente, e ela é uma norma internacional, eu estou negando a soberania. Entendeu? A soberania é o poder que um país, né, tem, tá certo? Para se impor. Tranquilo? Aí, de repente, vem uma norma internacional e quebra, tá certo? Algum direito que já existia, tá bom?
Então, Falcão, esse item está errado? Esse item está errado. Por que ele está errado? Porque ele diz assim, ó, nenhuma norma de direitos humanos pode ser invocada para limitar exercício de qualquer direito. Pode. Eu posso invocar alguma norma internacional, tá certo, de direitos humanos, para limitar algum exercício de direitos. Só que eu tenho que ter, tá certo? Eu tenho que ter apreciação, tem que ser apreciada essa norma, tá certo? Se ela é em prol da coletividade, entendeu? Eu não tenho ali uma coisa engessada, tá certo? Eu tenho que ter essa análise, tá bom? Aqui nas minhas anotações, eu coloquei o seguinte, ó, tá bom? Que a teoria da margem da apreciação ela surgiu em um julgamento lá na Corte Europeia, mas especificamente lá no Reino Unido, e é frequentemente utilizada em casos nos quais há uma ponderação dos direitos. Então, deve-se ponderar, tá certo? Se é realmente necessário ou não, tá bom? De acordo com essa teoria, os Estados europeus possuem certa margem de apreciação para tomar decisões quanto aos assuntos internos, pois as autoridades locais teriam melhor entendimento da situação analisada, tratando-se de uma teoria de relativização, tá bom? Então, meus amigos, nesse caso, vocês podem colocar que esse item da questão 4 está errada, tá bom? Está errada quando ele diz que nenhuma norma pode ser invocada para limitar. Pode ser invocada para limitar, sim, o exercício de algum direito, tá certo? Só que deve ser apreciado. Tranquilo? Coloquem aí, ó, tá certo? Teoria da relativização. Teoria, tá bom? Da relativização. Tá bom? A teoria da margem da apreciação é o contrário, tá bom? Margem da apreciação. As normas de direitos humanos podem ser invocadas para limitar o exercício, tá bom? A margem da apreciação, ele não teria nenhuma norma, tá bom? E a da apreciação, eu não teria esse aqui, tá certo? Ó, vou até colocar assim, ó. Normas de direitos humanos pode ser invocado para limitar, mas na apreciação ela limita o exercício, tá certo? Ele está dizendo que nenhuma norma vai limitar, né? A da margem da apreciação ela limita, não limita, exatamente, tá bom? A teoria da relativização é isso aqui que está na questão. Isso está errado. Ele falou que era a teoria da margem da apreciação. A da margem da apreciação ela limita, tá bom? Focando a margem da apreciação, eu vou apreciar o caso, tá certo? Se cabe ou não. Relativização, eu nem aprecio, já aplico logo. Tranquilo? Moleza, mano, de graça, cara. Aí estaria correto, tá bom? Consoante a teoria da relativização, nenhuma norma de direitos humanos pode ser invocada para limitar o exercício de qualquer direito. Aí estaria correto. Tá bom? Quinta questão, bora lá. Foco no objetivo, tá certo? Foco na vaga do concurso, tá bom? O grande publicista alemão, George Gilinek, ou Gilinet, não sei, na sua obra Sistema dos Direitos Subjetivos Públicos, formulou uma concepção original muito citada pela doutrina brasileira no estudo da teoria dos direitos humanos, segundo o qual o indivíduo, como vinculado a determinado Estado, encontra sua posição relativamente a este cunhada por quatro espécies de situações jurídicas. São os status jurídicos dos direitos humanos. Seja como sujeito de deveres, seja como titular de direitos. Assinale qual das alternativas abaixo contém um item que não corresponde a um dos quatro estados da teoria do Gilnek, tá certo?
Coloquei aqui, meus amigos, na página anterior, vou até aumentar para que vocês visualizem de forma melhor, tá certo? Ele vai falar do seguinte, tá bom? As 4 teorias: estado subjetivo, estado negativo, estado civil e o estado ativo, tá certo? Aqui o estado subjetivo, tá certo? Eu trago todos os direitos que estão subjetivos, tá certo? Algumas questões vai trazer assim, ó, subjections, tá bom? E aí é a parte mais chata, né? Que a questão tenta, o examinador tenta colocar bonito, né? Eu tenho o status negativo, tá? Que é o estado das proibições, tá bom? Eu tenho o estado civil e tenho o estado ativo, certo? Beleza. Essa classificação, pessoal, tá bom? É a relação entre o homem e o Estado, tá certo? Isso aqui, ó, vou colocar aqui, ó, é a relação do homem com o Estado, tá certo? Classificação, vou colocar bem aqui assim, ó, classificação, tá bom? Dos direitos humanos, certo? De acordo com a relação do homem e o Estado. Do homem e o Estado. Tranquilo? 2 segundos aí para vocês tirarem um print. O pessoal que está no presencial tirar foto e a gente evoluir. Moleza de graça, de graça, de graça. Bora lá. Vai para a nossa questão. Posso ir? Posso, né? Então tem lá o seguinte, ó. Deixa eu colocar a largura. Questão de número 5. Quando ele falou, ele pediu para eu marcar, tá certo? Aqui não é, tá bom? Não foi isso? Não corresponde um dos 4 status, tá bom? Eu tenho status subjetivo, né, ó, esse aqui, ó, que é o passivo, correto. Status subjetivo, correto. Tá certo? Eu tenho status negativo, correto. Eu tenho status civil, correto. É isso? Eu tenho status ativo, também está correto. Qual é o que eu não tenho? Eu não tenho status social. Tá bom? Esse aqui não tem. Eu tenho status passivo, que é o subjetivo, eu tenho status negativo, eu tenho status civil e eu tenho status ativo, tá certo? O que não tem em relação a essa questão, essa letra D, tá certo? De doido por mais conhecimento, tá bom? Moleza? Ó, nessa parte aí eu me enganchei mais, porque ela é muito doutrinária e tal. A minha dica, cara, tá certo? Eu estou jogando sementes para que vocês germinem, tá certo? Se essa parte aqui é uma parte complicada, já dá uma procurada aí na apostila, já dá uma procurada em outros materiais, tá certo? Para aprofundar mais. E nas próximas questões sobre esse assunto, você já tem um embasamento melhor. Bom? Questão de número 6. Diz assim, ó. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, julgue, tá certo? Julgar, meus amigos, é colocar verdadeiro ou falso, não é isso? Então, bora julgar a questão 6. De acordo com a teoria dos 4 estados de Jelinek, ou Jelinek, tá bom? O status negativo consiste na posição de subordinação do indivíduo aos poderes públicos como detentor de direitos para com o Estado. Assim, o Estado ele tem competência para vincular o indivíduo por meio de mandamentos e proibições. É o contrário, tá certo? Vamos lembrar, eu tinha aqui, eu tenho o Estado, eu tenho aqui o indivíduo,
certo? O que acontece? O Estado, ele era massacrante, cara, na história em relação ao indivíduo, tá certo? Chega um momento, tá? Em que o parlamento ele vai determinar, o parlamento lá na Inglaterra e tal, vai determinar que o monarca, o rei, o imperador, tá certo? Ele terá que pedir permissão ao parlamento para determinadas situações, tá bom? Então começa aí a frear as limitações que o Estado tinha em relação ao indivíduo, tá certo? Começa a quebrar a corrente ditatorial, tá bom? Dos grandes impérios. Então, nessa circunstância, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que chega a primeira geração, que é a geração negativa, tá certo? Negativismo, proibindo o Estado de agir de forma arbitrária, tá certo? A primeira geração, essa que tem o status negativo, tá certo? Ele vai negativar as ações arbitrárias do Estado, ele vai limitar o Estado, tá certo? Não é o indivíduo. E a questão fala que onde consiste na subordinação do indivíduo aos poderes públicos, do Estado, não é indivíduo, é subordinação do Estado aos poderes públicos, como detentor de deveres para com os indivíduos, tá certo? O Estado tendo deveres para com os indivíduos, claro que respeitando o princípio de legalidade, nada fora da lei, tá certo? Então, meus amigos, podem colocar esse item como errado, simplesmente porque ele inverteu as coisas, tá certo? Ele está errado simplesmente porque ele inverteu a situação. Moleza, moleza, moleza. De graça, Falcão, de graça, de graça, de graça. Tá bom? Vamos para a próxima, né? 8 questõezinhas aí bem do início, né? Da nosso estudo de direitos humanos. Tá bom? Em relação ao conceito fundamental e características dos direitos humanos, julgue os itens subsecutivos. Tá bom. Aí ele vai dizer assim, ó. Não existe diferença substancial, diferenças profundas entre direitos humanos e direitos fundamentais, pois ambos visam a proteção da pessoa. Estes na órbita interna do Estado, este aqui é o mais próximo, né? Ou seja, direito fundamental, e aqueles que é o mais distante na seara internacional. Tá bom? Vamos para cá, o que a gente pode tratar em relação a isso aqui, tá certo? Ó, eu coloquei aqui o seguinte, ó, direitos humanos, conjunto de valores e direitos na ordem internacional para a proteção da dignidade da pessoa humana, tá certo? Tratou de direitos humanos, conjunto de valores e direitos, tá certo? Ó, na ordem internacional para a proteção da dignidade da pessoa humana, tá bom? Falcão, cite exemplos. As normas são os tratados internacionais, os costumes, princípios gerais dos direitos internacionais. Tá bom? Não esquece que o objetivo fundamental dos direitos humanos, pessoal, é a proteção da dignidade da pessoa humana. Esse é o objetivo fundamental dos direitos humanos. Tá certo? Aí eu venho para cá para direitos fundamentais. Conjunto de valores e direitos positivados na norma, ou seja, foram votados, foram aceitos e publicados, tá certo? Na ordem interna de determinado país, para a proteção da dignidade da pessoa humana, ó, mesma situação. A proteção da dignidade da pessoa humana, mesma situação, tá certo? Quais são as normas quando a gente trata de direitos fundamentais? Constituição Federal, leis específicas, atos normativos secundários. Tá bom? Então, com base nesse meu comentário, tá certo? Podem colocar questão de número 7 correta, tá bom?
Eu vou ler novamente ela. Não existe diferença substancial entre direitos humanos e direitos fundamentais. Todos dois buscam, tá certo? Garantir a dignidade da pessoa humana. Todos dois. Pois ambos visam a proteção da pessoa, estes, né, ó, que é os fundamentais, na norma interna do Estado e aqueles na seara internacional. Beleza? Bom, né? Questão número 8 e última desse exercício. Tá certo? Eu tenho aí o seguinte, né, ó. Em relação ao conceito, fundamento e característica dos direitos humanos, julgue o item subsecutivo. Em relação aos fundamentos dos direitos humanos, predomina a teoria da fundamentação moral, segundo a qual os direitos humanos são direitos morais que não aferem validade em normas positivas. Cara, normas positivas foram normas votadas e aprovadas, mas diretamente de valores morais da coletividade humana. Tá bom? Falcão, peraí. Deixa eu entender. Tá certo? Ó. Eu tinha ali o justnaturalismo, eu tenho o positivismo, tá certo? Justnaturalismo, ele vai tratar que os valores dos direitos humanos vêm de Deus, ele traz dessa situação, tá certo? Tem o positivismo, que os valores vão para uma norma que foi votada, tá certo? Então é uma questão que ela vai tratar sobre isso aí, tá certo? Ó, o que que acontece? Tá bom? Todos eles, todos, tá certo? Situação, justnaturalismo, positivismo, as normas positivadas, tá certo? Princípios, todos contribuíram para o que nós chegamos hoje em dia. Todos. É tanto que julgados do STF, tá certo? Eles, muitas das vezes, colocam, tá certo? Em questão até os princípios, tá bom? Princípios gerais dos direitos humanos, características dos direitos humanos, que são inalienáveis, que são indivisíveis, tá certo? Eles vão jogar isso aí, tá bom? Então, meus amigos, nessa questão, quando ele diz assim, ó, em relação aos fundamentos dos direitos humanos, predomina a teoria da fundamentação moral, segundo a qual os direitos humanos são direitos morais que não aferem validade nas normas positivas, está errado, tá certo? Os direitos humanos são direitos morais que aferem validade nas normas positivas, tá certo? Então podem colocar que esse item também está errado. Tranquilo? Tá? O que você tem que lembrar? Tudo que foi trabalhado na humanidade até hoje, tudo que foi trabalhado até hoje, tá certo? Contribuiu para a efetivação da dignidade da pessoa humana. Tranquilo, pessoal? Tá bom? Então, ó, exercício concluído, 8 questõezinhas, tá certo? Direitos humanos.